bom dia. No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5. Direção Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. E pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira, eu mesmo. Oferecimento Movimento Verde Paracatu, Copefam e VIP Studio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito do piso salarial do magistério no Brasil. O piso salarial nacional do magistério da educação básica, ele foi reajustado para R$ 5.130 em 2026, representando um aumento de 5,4%. A medida estabelecida pela MP 1334/2026 aplica-se a professores da rede pública com jornada de 40 horas semanais, baseada no INPC, mais a variação do Fundeb. Bom, está conosco hoje, para o nosso bate-papo de todos os sábados, o doutor Silvano Avelar, que é escritor, professor, advogado do Sindispar e ex-vereador. Bom dia, Silvano. Tudo beleza? Bom dia, Tonhão. É um grande prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores, ouvintes também, né, da Rádio Eldorado. E para nós é um grande prazer falar sobre esse tema tão importante. Ô, Silvano, o nosso bate-papo hoje vai ser mais sobre a questão do piso salarial. Mas, já que você é vereador, eu queria dar uma... Eu fui vereador. Já foi vereador. Foi vereador, eu queria dar uma... voltar no tempo aqui para você contar alguma coisa referente ao período que você foi vereador. Por exemplo, vamos falar em questão salarial. Como é que era a questão salarial naquela época, que o ano que foi de 90... Não, eu fui vereador desde 88, né? Uhum. 88, 89, né? 89 e tal. Fui vereador de 3 mandatos e depois assumi a Câmara 2 vezes também, né? Ou seja, eu já assumi a Câmara, eu já tomei posse 5 vezes na Câmara Municipal de Paracatu. E já passei por várias fases relacionadas a essa questão de salário. Você está querendo dizer salário de vereador. O salário de vereador, como é que era na época em relação ao salário mínimo hoje? O salário mínimo do trabalhador. Primeiro é o seguinte, que eu me lembro do meu primeiro mandato, eu fiquei admirado quando eu recebi o meu primeiro, na época eu não falava salário, né, subsídio do vereador e tal, né? Eu sei que daria assim em torno de uns 3 a 4 salários mínimos, né? Mas eu já achava que era muito naquela época. E muito que eu digo assim, para um vereador, né? Porque o vereador do município igual Paracatu, na realidade, naquela época principalmente, o vereador participava de reuniões às segundas-feiras, né? E de vez em quando participava de uma reunião de comissão, né? E logo quando eu entrei, eu acelerei mais isso aí, né? As comissões, participando de várias comissões e tal. Mas não pode nem se comparar com o que acontece hoje. Porque é o seguinte, uma coisa é o salário do vereador, né, Tonhão? O salário direto. Outra coisa é o chamado salário indireto que o vereador tem, né? Por exemplo, naquela época, eu não tinha gabinete, não tinha nada disso. A Câmara funcionava ali aos fundos da prefeitura, né, naquele local onde foi IBGE, aqui em Paracatu e tal. Nós éramos 11 vereadores. A Câmara tinha 2 funcionários naquela época. Hoje, eu não sei nem quantos funcionários efetivos a Câmara tem. A Câmara tem vários funcionários efetivos, tudo bem, passaram em concurso, tudo bem, né? E a Câmara, hoje, cada vereador tem um gabinete, cada gabinete tem 2 assessores, eram 2 assessores, e recentemente a Câmara votou para ter mais um assessor, mais um chefe de gabinete. Vai chefiar o que é que eu não sei, né? Porque são dois assessores só, né? E aí, se você somar tudo isso aí, eu não fiz as contas ainda, né? Mas foi até bom você perguntar isso, a gente chegaria a um valor aí astronômico, né? O que a Câmara gasta com cada vereador aqui em Paracatu. E são 17 vereadores, né? Salário hoje, eu acho que
O subsídio do vereador hoje está em torno de 14 mil, alguma coisa assim, não tenho certeza. Silvano, uma outra coisa além da questão do salário. Eu fico observando essa imoralidade que são as emendas impositivas. Tá Cada bem? vereador tem quase 1 milhão por ano. 1 milhão por ano dá 17 milhões por ano. 17 milhões dá para construir, no mínimo, 170 casas populares para a comunidade. Por que eles não fazem um acordo entre si e falam assim, não, esse dinheiro nós vamos deixar com a prefeitura para ela fazer isso? Vamos fazer essas 170 casas populares por ano? Pois é, eu pessoalmente eu sou contra as emendas impositivas. Aliás, eu sou contra Todas as emendas de vereador, de parlamentares, qualquer parlamentar. Não sei se as pessoas já prestaram atenção no que está acontecendo hoje. Até o próprio STF tem brigado a respeito disso, né, através do ministro Dino, né? Porque as emendas são chamadas emendas PIX, né, que é um negócio que cai na conta do próprio deputado, o próprio deputado repassa direto para determinadas pessoas, para determinados municípios, para determinadas instituições, que são instituições dele, né, daquele reduto dele. Ou seja, ele fica o tempo todo fazendo campanha eleitoral à custa do dinheiro público. E essas emendas, esse dinheiro dessas emendas, na realidade, ele deveria estar com o Poder Executivo. Função do Poder Executivo, igual você falou, né, da questão de construção de casas, da questão da saúde, da educação. Isso não é função de vereador. Vereador é para legislar, vereador é para fiscalizar, ele pode até reivindicar, mas não pode ficar nas mãos dele distribuição de dinheiro, distribuição de emendas. Por isso está acontecendo tanta corrupção no Brasil inteiro. Essa questão de emenda, Silvano, ela é tão imoral que os deputados federais e senadores, não vou nem falar de deputado estadual, não, vou falar só de deputados federais e senadores, eles têm 60 bilhões por ano, que equivale a cada deputado e cada senador tem mais de 100 milhões. Isso aí dá para fazer mais de 600 mil casas populares para a comunidade. Justamente. Então acho um horror isso. E eu estou vendo aqui em Paracatu, pré-candidato falar que, as falas dele, quando ele fala que ele é pré-candidato a deputado federal, é em cima disso, de emendas. Né? Ele falou, e esse não se apresentou, ele falou a respeito disso aí há poucos dias aí no Instagram, tal, nas redes sociais dele. Mas e sempre falando isso, né? Emenda para trazer recursos para Paracatu. Ora, o mais correto seria o deputado falar, olha, eu vou ser deputado pelo Brasil, não vai ser para Paracatu, né? Se ele pretende ser deputado federal, é para o Brasil todo, então não é só Paracatu. E ele vai ser um deputado para lutar por educação, por saúde, por transporte, por segurança e etc e tal, mas para fiscalizar, para apresentar propostas importantes para o país. Então, não é só para o Noroeste de Minas, não é só para Minas Gerais, é para o Brasil inteiro. Esquecer de emenda, porque emenda é o seguinte, de toda forma, por exemplo, o governo Lula, ele repassa para Paracatu um recurso muito grande, um montante muito grande de recursos. Na área, por exemplo, de saúde para Paracatu, né, através do SUS, do sistema de saúde mesmo, de repasse, é muita coisa que vem para Paracatu, dinheiro que sobra, que às vezes a prefeitura ela nem consegue gastar todo esse dinheiro, por incrível que pareça. Na área da cultura, por exemplo, através dos grandes projetos que nós temos no Brasil, e Paracatu recebe, Paracatu é uma cidade que na área de cultura, a militância cultural é muito grande aqui em Paracatu, então nós temos mais de 100 projetos na área cultural, pela Lei Rouanet, pela Lei Aldir Blanc, pela Lei Paulo Gustavo, e tudo é dinheiro que vem do governo federal para Paracatu, sem necessidade de emenda de deputado, entendeu? Para a educação do mesmo jeito, obrigatoriamente tem que repassar o Fundeb, né, para todas as cidades, e para Paracatu, inclusive. E às vezes o Fundeb vem e eles não utilizam da forma que deveria ser utilizada, que é justamente para a questão da educação básica, para pagar os professores. Silvano, só para a gente concluir essa conversa sobre o legislativo, a Câmara de Vereadores de Paracatu, pelos meus cálculos, ela recebe por ano 60 milhões.
Então, como sobra dinheiro e normalmente deveria ter que devolver para o executivo, é por isso que eles criam mais cargos lá dentro, entendeu? Para torrar o dinheiro de outra maneira, né? E aí eu só queria, porque você começou pedindo para a gente fazer uma comparação, para te dizer o seguinte, naquela época, nós não tínhamos esses 11 vereadores, além de não ter esses assessores, não tinha gabinete também, não tinha nada disso, né? E houve uma vez que o presidente da Câmara, na época, resolveu aumentar o salário, né? Você deve se lembrar disso, que você também era um militante comprou na ambulância para atender o povo. E aí comprou ambulância e tal, e resolveu aumentar o salário dos vereadores, assim, de uma forma assustadora, né? Na época que o Collor, houve aquela loucura de congelamento, né? E aí, à meia-noite, o presidente da Câmara, naquela época, resolveu, então, aumentar o salário dos vereadores em 80%. Eu fui contra isso, briguei contra esse negócio todo. Eu era secretário da Câmara, eu tinha que assinar o cheque dos vereadores naquela época. Não assinei, e esse presidente da Câmara me retirou, então, da secretaria, né? Colocou o saudoso, entre aspas, Sargento Romildo como secretário naquela época, e ele foi e assinou, então, o cheque para os vereadores e pagou com aumento naquela época. Você vê como é que acontece. Olha a história. Isso foi em 1990 que aconteceu isso aqui em Paracatu. Então, a gente não tinha nada disso, mas a partir daí é que começou, então, que começaram esses privilégios, né, que a Câmara conseguiu a sede própria da Câmara e que gabinete e mais funcionários e mais servidores, né, comissionados na Câmara, na Prefeitura. E aí eu queria dizer para você uma coisa também, então. Quando a gente fala de salário de vereador, não fica só no salário, no que acontece lá na Câmara, nessa despesa da Câmara, entendeu? Os vereadores de Paracatu, por exemplo, eles têm os cargos deles na Prefeitura, entendeu? Tem os cargos, sim, na prefeitura. Tem, né, escolas também, tem cargos que eles bancam na prefeitura, para que eles votem depois a favor do prefeito, sem nem olhar o que estão votando, né, para manter esses cargos lá na prefeitura. Ô, Silvano, para concluir aqui, a gente entrar no nosso tema, queria comentar com você o seguinte: eu entendo que a atribuição do vereador é aprovar o orçamento, fiscalizar o orçamento e legislar. Com certeza. Eu entendo que é isso, né? Agora está tudo virado. Agora, constitucionalmente é isso. É isso. Né? Só que eles não cumprem a Constituição, de jeito nenhum. Não, os vereadores nem lêem o orçamento para aprovar. Eles até votam um projeto inconstitucional. Há pouco tempo eu fui à Câmara e demonstrei para eles que eles estavam votando um projeto inconstitucional, né? E depois eles votaram, iam votar assim mesmo, e o que eu fiz? Eu acionei a justiça, entrei com mandado de segurança e o juiz proibiu que eles votassem da forma que estavam, porque estavam votando de forma errada, entendeu? Inclusive por a questão do prazo entre uma reunião e outra, que eles não estavam obedecendo, e várias outras situações. Então, nem sabem o que estão votando. É por aí, né, que as coisas vão, né? Quer dizer, jogo de interesse, nem conhece a lei, não conhece a Constituição, e ficam ali e aí eles faturando a grana deles. Né? Eles têm os cargos com raríssimas exceções. Né? Eu não vou citar, não são todos vereadores, ali tem talvez acho que atualmente é só né? Um ou dois que tem coragem de peitar e de realmente estudar os projetos, e ser contra os projetos. Eles usam esses cargos e essas emendas para perpetuar no poder, né? É isso que acontece. A ideia é essa. Bom, ô Silvano, vamos lá então sobre o nosso tema. Vamos lá. Com relação ao piso salarial do magistério no Brasil, explica para a gente o que significa esse piso salarial do magistério. Então, o piso salarial, ele foi inserido, então, no ordenamento jurídico a partir do próprio presidente Lula, né? Me parece no segundo mandato dele, segundo mandato, e justamente para valorizar o magistério, valorizar os professores e demais pessoas que atuam nas escolas, valorizar a educação no Brasil. A ideia é o seguinte, é estabelecer um valor mínimo, né, um piso mínimo para os professores que fazem 40 horas semanais, os demais, os que fazem, que têm uma outra jornada de trabalho, jornada semanal, seria também proporcional, né, a esse piso de 40 horas, e a ideia é para que os professores, como acontece com o salário mínimo, né, para que existe o salário mínimo, para que o trabalhador não receba menos do que aquele salário mínimo, né?
E, aliás, até eu fiquei sabendo que tem um candidato que está querendo acabar com o salário mínimo. Né? Agora só faltava essa. Agora um novo... Com certeza ele vai querer acabar também com o piso dos professores. Mas o piso é para isso aí. O piso é para que o professor tenha, trabalhe, né, com dignidade, como sempre trabalha, mas seja valorizado, para que ele não receba menos do que está estabelecido em lei, é uma lei federal. O piso hoje é de R$ 5.130 mensal numa jornada de 40 horas. Justamente. Né? Paracatu, é até bom falar isso, porque 5.130 para jornada, não é mensal, jornada horas. Semanal 40 de 40 horas. Em Paracatu, a jornada semanal é de 24 horas. Fazendo uma continha rápida aí, de regra de 3, né, de proporção, vai se chegar, por exemplo, Paracatu, que o piso deveria ser de 3.000, me parece que dá 3.048, mais ou menos. Agora, preciso prestar atenção nisso aí, então, é o seguinte, esse piso é o salário básico do professor. Esse piso é o salário básico. E o que significa isso? O professor, ele tem o contra-cheque do professor, né? E no contra-cheque ele vem o primeiro salário que demonstra lá para ele, né? O primeiro valor que demonstra, salário básico do professor, entendeu? É X. É isso aí que é o piso. Porque depois nós temos, muitas pessoas chamam de penduricalhos, né? Mas são várias vantagens que o professor tem, né? No caso do professor que tem mestrado, que tem doutorado, né? Aqui em Paracatu, eu consegui colocar na lei orgânica, lá quando eu fui vereador, lá naquela época mesmo, né? Em 1990, mais ou menos, para que o professor tivesse direito de receber de acordo com a habilitação, né? Então, por exemplo, quem tem até mestrado tem direito de receber até 60% a mais do salário. Eu estou falando isso aqui porque é o seguinte, isso aí não entra no piso. Entendeu? Isso não é do piso. O piso é o limpo. É o limpo, porque isso aí é uma vantagem que o professor adquiriu estudando mais, né? Se qualificando mais. Quinquênio também não entra, porque quinquênio é uma vantagem de 5 em 5 anos de direito que o professor tem e qualquer servidor público tem, que ele adquire essa vantagem, né? Dependendo do local, é 10%, é 5% e tal. Entendeu? Silvano, agora... a gente conversou mais cedo sobre uma matéria do jornal aqui em Minas Gerais, mas qual é a realidade no Brasil hoje, pelo conhecimento que você tem, no estado de Minas e aqui em Paracatu? A realidade a respeito desse piso para os trabalhadores. No Brasil é o seguinte, a maioria dos municípios brasileiros, a maioria não paga o piso dos professores. Não paga. Em Minas Gerais, o que acontece em Minas Gerais? Em Minas Gerais, foi feito, então, um levantamento, e esse levantamento é feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né? Que é o tribunal que tem essa obrigação, né, de ver de que forma que os municípios estão... como que está sendo a receita do município e como que está sendo a despesa do município. Que forma que o município está gastando, por exemplo, com determinados, ou está aplicando o dinheiro público, que não pode falar gasto, né? Está aplicando o dinheiro público em determinadas áreas. Aí o Tribunal de Contas do Estado chegou à conclusão em Minas Gerais de que a grande maioria também dos municípios mineiros não paga o piso. Então a gente tem, por exemplo, uma lista aí com 10 cidades de Minas Gerais, essa lista liderada pelo município de Patrocínio, mas tem Patrocínio, tem Barbacena, tem Manhuaçu, tem várias outras cidades. Essas cidades não pagam o piso dos professores. Não pagam, e assim, não paga mesmo, né? Está muito longe de pagar, não paga para ninguém, entendeu? Tem outros municípios que pagam mais ou menos. Paracatu, inclusive, está inserido nesses outros municípios que pagam, mas que pagam mais ou menos, que pagam de forma incorreta. Tipo, paga para alguns, não paga para outros, paga em determinados meses, mas não paga em outros meses. Né? Em Paracatu acontece isso. Tanto que nós já ganhamos na Justiça várias ações a respeito disso aí. E tem pouquíssimos municípios no estado de Minas Gerais. Me parece que nós temos 853 municípios. Me parece que só tem 20 municípios que estão pagando normalmente. Sabe? Agora, olha só,
A grande maioria não paga o piso dos professores. Pois é, Silvano, eu te pergunto uma outra questão. Por que os administradores, os prefeitos, vamos dizer, não pagam o que a lei preconiza, manda pagar e obriga a pagar? Por que eles não têm cumprido isso, sendo que os recursos são repassados pelo governo federal? Pois é. Inclusive é recurso do Fundeb. Exatamente. Para que as pessoas entendam, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, significa o quê? Que o recurso ele é repassado pelo governo federal. Parece que 70% é para trabalhador. 70% é para pagar os trabalhadores, né, para pagar os servidores, professores e tal. O que acontece? Muitos municípios, muitos prefeitos fazem isso. Eles não utilizam esse valor do Fundeb, esse recurso do Fundeb, do jeito que a lei manda. Do jeito que a lei manda. Ou seja, utilizar esses 70% para pagar os professores e os educadores. E desviam. Até descobrir esse desvio, Tonhão, é uma coisa que demora muito. Porque assim, o próprio Tribunal de Contas, ele faz, ele analisa, né, as contas dos municípios e ele vai dando as dicas para os municípios. Antes de punir, ao invés de punir, hoje não existe nem mais punição pelo Tribunal de Contas, ele vai orientando os municípios. Passando pano, né? Para que o município cumpra, aí dá mais um ano para cumprir. Eu não cumpri por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, muitos municípios falam isso, que não cumpre, o prefeito fala, não, eu não vou cumprir, porque a lei de responsabilidade fiscal ela estabelece um limite para a gente gastar, né, para aplicar na educação, para aplicar com servidores, e aqui o nosso limite já está acima disso, e a ele vai... E a máquina inchada. E aí vamos falar a situação de Paracatu, por exemplo. Paracatu tem um número excessivo de cargos comissionados, um negócio terrível. Cargos comissionados, cargos de comissão do prefeito, que são praticamente cabos eleitorais do prefeito, vamos ser sinceros, né, gente? Né? Que fica ali, muitos não têm nem muita coisa que fazer. Alguns trabalham, mas a maioria não tem muita coisa que fazer, não, sabe? Mas é um inchaço total da máquina. Então, a máquina, ela incha dessa forma, né? E depois, eles ficam justificando que ultrapassou o limite para pagar servidor. Mas aí é claro que vai ultrapassar. Não fazem concursos, concursados... Cada superintendente de Paracatu, me parece que é 14 mil, sei lá quanto é que é. Eu sei que é mais de 12 mil que o cara recebe, né? Cada superintendência tem não sei quantos outros cargos comissionados. Cada secretaria tem não sei quantos cargos, além do secretário, tem não sei quantos cargos comissionados. Bom, eu estou colocando isso para dizer o seguinte, olha, essa desculpa da lei de responsabilidade fiscal não cai, está incorreta. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deixou claro que a maioria desses municípios tem condições de pagar, sim. Quem puder, dê uma olhada, foi o jornal O Tempo que publicou isso aí, e você vai pegar os detalhes a respeito disso aí. Ou então entra no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que você vai ver isso. E lá é bom que você vai olhar município por município, né? Os municípios têm condições. Vou voltar ao caso de Paracatu, né? Porque Paracatu, o orçamento previsto para Paracatu, a receita prevista para Paracatu é de R$1 bilhão nesse ano de 2026. Entendeu? O crescimento do ano passado para esse ano foi um crescimento muito grande, me parece que em torno aí de 15%, alguma coisa nesse sentido. Então, a cidade de Paracatu é uma cidade que tem, só pelo Cefem e por outras receitas que Paracatu tem, a receita é imensa de Paracatu. Então, tem condições, sim, de pagar, teria condições de utilizar, por exemplo, esse dinheiro aí, esse recurso do Fundeb, né, para pagar também e tal. Em Paracatu, especificamente, que eu falei no caso de Minas Gerais, e estou falando de Paracatu agora, o que acontece em Paracatu? Paracatu está nessa linha intermediária, né? Não é nem aquele município que não está pagando de jeito nenhum, né? E também não é aquele também que está pagando exagerado. Né? Ele consegue camuflar. Igual eu falei aqui, Paracatu aconteceu muito em Paracatu isso. Né? Alguns anos atrás, realmente não estava pagando de jeito nenhum. Quando nós começamos a entrar na justiça aqui, e eu acionei, foram dezenas, pode dizer até centenas de professores que entraram realmente com essa ação aqui contra o município. Eles estão sendo lesados. Lesados, e ganhei todas.
Em Paracatu, nós tivemos casos de professor, por exemplo, que ganhou 40, 50, 60 mil, né? Retroativo. Do retroativo. Por quê? Porque essa ação, esse tipo de ação, dá direito ao professor de receber até os 5 anos anteriores. Com juros e correção. Juros e correção. Então, nós tivemos casos assim. E até hoje nós temos ações na justiça aqui em Paracatu nesse sentido. E o que acontece? Quando a gente aciona, ajuiza essas ações, a prefeitura vem e contesta todas. E a contestação da justiça, da prefeitura, é dentro disso que eu estou falando aqui, que ela não teria recurso, que ultrapassa limite, que eles falam limite prudencial, né, que é uma expressão bonita que os prefeitos gostam de utilizar, o limite prudencial que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, que não pode ultrapassar de 54% da receita, não sei o que e tal. Então, eles colocam isso aí, né, mas esquecem que tem o Fundeb, que tem as outras receitas que o município tem também, né? E eles colocam tudo isso aí, mas mesmo assim a gente ganha todas essas ações. Os municípios, para tudo quanto é banda, faz isso. Então, nós ganhamos todas as ações, nós entramos aqui, nesse sentido. E tem outras que estão sendo julgadas agora. Né? E tem uma outra maior ainda, que é uma ação coletiva que foi ajuizada pelo Sindispar, que essa é uma ação coletiva, que ela está numa fase de perícia, para que foi nomeado um perito, para que o perito veja a situação de cada professor nos últimos anos, só professor, de todo o pessoal da educação, nos últimos anos, e quanto que ficou, qual foi a defasagem, sabe? E aí é preciso que as pessoas entendam o seguinte, às vezes você acha, mas eu recebi, foi quase o piso, mas quase o piso, se a diferença de um mês há 5 anos atrás foi de R$10, se você fizer essa conta para hoje, de juros e correção monetária, vai dar muito dinheiro para você receber hoje. Então, nós tivemos essas situações em Paracatu e continuamos tendo do mesmo jeito. Ainda continua a situação, pelo menos na gestão do ex-prefeito Igor, continuou sem pagar o piso dos professores em muitas situações. Porque eu estou dizendo isso aí, gente, eu provo isso. Eu tenho as ações comigo. São centenas de ações. Eu posso mostrar, inclusive, os professores que são os professores que estão, nesse momento, na justiça, né, porque não receberam o piso aqui em Paracatu. Silvano, interessante essa questão do piso salarial, porque o recurso vem do governo federal via CEFEM, via o Fundeb. Fundo Fundeb. Agora eu quero falar com você a respeito do CEFEM. Paracatu, para quem não conhece, CEFEM é o compensatório de exploração minerária que todo município recebe, de extração de areia, de calcário, de pedra, de ouro, de chumbo, de zinco. Paracatu hoje recebe por dia R$450 mil por dia. Olha só. Por dia. Patos de Minas recebe uns 200 mil por ano, Naí uns 200 mil por ano, aqui é 450 por dia. E esse recurso é igual à questão do recurso do Fundeb. Né? Ele só pode ser usado para saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Aí eu te pergunto, esse recurso tem sido usado dessa maneira? Será? A gente não consegue informação, porque os vereadores não querem saber de nada. O Ministério Público nem conversa com a gente quando a gente procura eles para conversar alguma coisa. E depois o Ministério Público tem que levar para o Judiciário, que ainda tem outra tesoura na história. Entendeu? Então está aí Paracatu com essa mina de recursos sendo gastos a Deus dará, a cidade, o município precisando de tanta coisa, né? O que eu vejo é o seguinte, é preciso que as pessoas entendam, quando eu falo que a função de vereador não é ter emenda, né? Não é ficar preocupado com a emendinha que ele vai entregar. Com os cargos dele. Com a associação não sei aonde, o carguinho que ele vai conseguir lá para... Né, o cara escolhe, né, o cargo, é a família maior. Paracatu tem grandes famílias aqui, né, tem 10 filhos, 15 filhos, etc. E tal. Aí o cara vai lá e escolhe aquela família maior para dar um cargo ali para aquela família, para segurar os votos dele. Né? Então, ao invés de ficar preocupado com isso, né, preocupe com isso que você falou aí, né? Com esse valor imenso que Paracatu recebe do CEFEM aqui em Paracatu. Ano passado foram 112 milhões. É muita coisa, sabe? E aí, quando vai
eu participei esse ano, no ano passado, aliás, profundamente aí da questão do orçamento, né? Porque desde quando foi votada a lei de diretriz orçamentária, né? Porque assim, o vereador tem que ficar atento, porque primeiro é votada uma coisa chamada lei de diretriz orçamentária, que vai demonstrar, normalmente acontece aí no mês de junho, que vai demonstrar o seguinte: olha, para o próximo ano, até que ponto, até que ponto nós podemos, ou em qual setor que nós precisamos aplicar mais os recursos. Como que a gente vai aplicar o recurso do CEFEM, por exemplo? O recurso da saúde, né? Esse recurso da educação, de que forma que nós vamos aplicar isso? É isso que o vereador tem que fazer. Naquele momento ele já começa a fazer isso, porque o prefeito manda um projeto para a Câmara, mas a Câmara, nesse momento, é o principal momento que o vereador ele pode apresentar, aí sim, ele pode apresentar emendas para modificar essa lei. Não para ele utilizar. Para que essa lei seja utilizada da forma correta. Aí que o vereador, aí que você vê se o vereador tem capacidade ou não. Eu participei desde esse momento. O projeto chegou na Câmara num dia e, sei lá, em poucas horas, poucos dias, eles votaram isso aí, ninguém nem ficou sabendo. A LDO, ela foi votada tão rápido, Tonhão, aqui em Paracatu, que quando foi votar a lei orçamentária, uma coisa é a LDO, depois é a chamada lei orçamentária. Né? A lei orçamentária municipal, quando ela foi votada, eu me lembro que eu fui lá um dia, usei até tribuna e falei sobre a questão da lei de diretriz orçamentária, teve vereador que me perguntou: mas e essa lei? Cadê essa lei? Eu falei: mas você votou essa lei aqui. Né? Você votou essa lei aqui. Né? Então tem essa história toda. Né? Mas por que isso? Por causa dessa coisa imoral que acontece em Paracatu. Eles têm que fazer a proposição na hora que o orçamento chega e depois fiscalizar o cumprimento. Justamente. Então, no orçamento, ele pode ir lá também, no próprio orçamento, dependendo da situação, ele pode modificar também. Né? Nós até demonstramos para eles, na época do orçamento aqui em Paracatu, da necessidade de dar um reajuste melhor para os servidores em Paracatu. Né? E tinha uma defasagem de 25% aqui de salário dos servidores, mas eles, não, porque não tem jeito, que a gente não pode mexer no orçamento. Falei: por que não mexer lá atrás na LDO? Aí que veio essa discussão. Mas cadê a LDO? Falei: vocês votaram aqui. Né? Poderia ter modificado, entendeu? Para que a gente tivesse, para que esse ano 2026, o prefeito já tivesse, a prefeitura, o município já tivesse em mãos, né, uma dotação específica para melhorar o salário dos servidores em geral. Né? Inclusive para pagar também o piso, né, porque não estava pagando, nós demonstramos isso aí para eles. Mas passou. Né, e veio depois o prefeito apresentou uma proposta imoral e indecente. Né? O prefeito Igor Santos, ex-prefeito, que quer ser deputado agora, né, apresentou a proposta de apenas 4%. No mês de outubro, quando nós procuramos o prefeito, e nesse momento nós estávamos conversando com ele, ele apresentou a proposta de apenas 4%. Nós não aceitamos, que eu digo assim, eu estava lá representando os servidores. Né? O sindicato não aceitou, né? E continuou a reivindicar, continuou a luta, tal. Depois ele passou para 5,4%, um mês depois. Continuou a luta, um mês depois ele passou para 6,40%, né? E continuou, depois passou para 7,44%. Mas isso, depois de muita luta, chegou em 7,44%. Quando os servidores resolveram fazer greve, não foi nem greve, um dia só de manifestação, de paralisação aqui em Paracatu, ele foi em Belo Horizonte. Ao invés de entrar na justiça aqui em Paracatu para impedir a greve, ele foi em Belo Horizonte e conseguiu lá um desembargador, um liminar, com um determinado desembargador lá, né, que deu para ele um liminar em cima da hora. O sindicato ia fazer a assembleia às 16h30 e nós somos intimados da liminar, aliás, às 18h30, nós somos intimados da liminar às 18 horas. Então, não houve nem tempo de derrubar a liminar. A gente ia derrubar, porque não tem sentido impedir o pessoal de fazer uma manifestação, uma paralisação, um dia só, que não ia atrapalhar nada. Mas ele fez tudo isso, né? E ao invés de entrar com a ação aqui, ele entrou lá em Belo Horizonte, para não dar tempo. E aí, o que aconteceu? Não houve a paralisação, né? Mas, mesmo assim, ainda houve
reivindicação e movimentação por parte do sindicato, do Sinispac em Paracatu, e ele chegou em 8%. Chegou em 8%. Olha só, de outubro, ele dobrou, de outubro até janeiro, né? Ele dobrou, entendeu? Mas foi graças a essa força dos trabalhadores, né? Quantos trabalhadores tem, quantos professores tem aqui hoje no município, Silvano? Olha, é difícil a gente fazer essas contas. Mais ou menos. Essas contas hoje, né? Mas são mais de 1.000 professores, né? E a gente tem Paracatu, se nós somarmos todos os servidores, e aí se computar, inclusive, os cargos comissionados, nós chegamos a em torno de 4.000. Em torno de 4.000. Isso aí, grande maioria, grande parte disso aí são cargos comissionados. A última conta que nós fizemos chegava a 500 só cargos comissionados em Paracatu. Quando o ex-prefeito assumiu, tinha 100 e poucos cargos comissionados. Hoje nós temos 500. Vocês já fizeram, só para o povo entender o que é isso. O que nós estamos passando. Vocês já fizeram as contas para ver quanto que gasta com esses cargos comissionados e quanto que gasta com esses 1.000 professores? É bom fazer, né? Qualquer hora nós vamos fazer isso aí. Tem que fazer Eu não isso. tenho essas contas agora, tem que mas fazer isso, né? Você que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, né, seria interessante, você pode fazer isso aí. Vamos fazer essas continhas. Hoje não é difícil de ter essas contas, não, sabe? Porque obrigatoriamente tem um portal da transparência aqui em Paracatu, e se você colocar um nome de determinada professora lá no portal da transparência, no mês X, o mês de março, por exemplo, vai aparecer o salário dela lá. Será que está atualizado? Bom, tem que ver se está atualizado, mas até o mês passado estava, né? Aí você atualiza, multiplica por 1.000, sei lá quantos professores, você vai... E tem uma lista também, sabe, do número de professores. É possível você fazer isso aí também. E você vai encontrar também determinada pessoa que tem um cargo comissionado, coloca o nome dele lá, vai aparecer também o salário dele e tal, você multiplica isso aí e você vai ver. Silvano, não é difícil a gente fazer isso, não. Eu vou fazer logo vou fazer para a gente. Como você é advogado do sindicato, queria perguntar para você o seguinte: hoje, no total de funcionários que a prefeitura tem, juntando tudo, quantos tem e quantos concursados tem? Tem ideia disso? Pois é, os concursados em Paracatu, nós temos em Paracatu um número muito grande de servidores contratados, né? Concursados, eu não tenho números exatos, porque esse número também ele é muito variável, né? Mas a gente sabe que o número de contratado já está quase igual ao número de concursado aqui em Paracatu. Tá, mas legislação? Tem um concurso, né? Foi feito um termo de ajustamento de conduta, né, com o Ministério Público, um TAC, né, e que o município agora está lançando um concurso para em torno de 300 e poucas vagas. Mas, assim, eu questiono, Tonhão, esse número de vagas. Você sabe por quê? No concurso anterior aconteceu da mesma forma, né? Falava-se, vou citar o nome só de advogado, a questão de advogado, por exemplo. Falava-se o seguinte, que tinha 3 vagas para advogado. Mas na prefeitura tinha 10 advogados trabalhando como contratados. Entendeu? Uhum. Somando aí com cargos comissionados também, né? Então, essa proporção é a mesma proporção de outras situações, né? Técnico de enfermagem, na época eu lembro disso aí, né? A proporção era mais ou menos assim. Tinham vagas para... Uma proporção mais ou menos assim, né? De 5 por 10. Enquanto tinha 10 pessoas trabalhando como contratados, aparecia vagas apenas para 5. Entendeu? E isso aí burlou o próprio TAC, né? O termo de ajustamento de conduta que a prefeitura fez com o município. Porque ela não cumpriu. Ela fez um concurso, mas depois do concurso, de homologação do concurso, de posse dos concursados, ela continuou com um número imenso de contratados do mesmo jeito. Ô, Silvano, e agora vai acontecer do mesmo jeito. Eu já estou vendo acontecer isso agora, sabe? Esse número de vagas que foram apresentadas está muito longe de ser o número real de vagas que nós temos em Paracatu. Ô, Silvano, a gente sabe que o Ministério Público, quando é firmado um TAC no município, normalmente é Ministério Público e Prefeitura. Sim. Né? Você acha que que pode ter alguma interferência, né, de cima para que esses TACs não sejam
fiscalizados e cumpridos à risca? Olha, a gente não pode dizer isso, né? Eu espero que não esteja, que não aconteça isso, né? Mas as pessoas têm que entender que é um termo de ajustamento de conduta. É uma situação, muitas vezes, que o próprio Ministério Público inicia, né, através de um inquérito civil, alguma coisa nesse sentido assim, e chega-se à conclusão de que existe um problema sério, nesse caso, na administração pública. Por exemplo, o problema sério é o número excessivo de contratados. O número excessivo de contratados é uma burla da Constituição Federal. A Constituição ela prevê, lá no artigo 37, artigo 38 e outros artigos da Constituição, que o servidor público, ele tem que ser concursado, né? Ou seja, ele só pode assumir um cargo público através de concurso, a não ser os chamados cargos comissionados, né, que já deixam uma beiradinha para esse pessoal. Pois é, mas os que não são comissionados e são contratados, se lança-se um edital de um concurso público aí para 5 advogados e tem 10 contratados, o próprio Ministério Público não tem como intervir nisso e falar assim, peraí, já tem 10 aqui, nós queremos os 10, né? Tem e deveria. Não só o Ministério Público, como qualquer cidadão pode fazer isso, né? Nós estamos numa fase, inclusive agora, é bom que as pessoas saibam, nós estamos numa fase de impugnação. Eu até tenho que ver se já venceu a data de impugnação. Provavelmente já venceu. Mas nós estamos na fase do edital, que o edital está sendo, se ele não for impugnado administrativamente, ele pode ser impugnado, inclusive, judicialmente. Então, qualquer cidadão, e o sindicato está até olhando isso, nós até apresentamos várias impugnações, inclusive sobre isso, sobre essa situação aí de vagas excessivas que existem, e vagas restritivas que estão ali no edital. Então, o sindicato entrou com impugnação a respeito disso. Não foi, me parece, não foi julgado ainda, pelo menos não fomos notificados a respeito disso. Mas qualquer cidadão pode fazer isso, não só na fase de impugnação, administrativa, né? Mas você perceber isso, souber disso, você tem mais... E aí não é Ministério Público, você vai direto no Judiciário para questionar isso aí. Mas o Ministério Público tem, sim, essa obrigação de fazer isso, né? Mesmo porque a ação, o inquérito, ela começa no Ministério Público. Quando é feito o TAC, o Ministério Público faz esse inquérito. E aí, quando descobre que tem uma irregularidade, ele chama, então, o município, antes de ajuizar uma ação, ele chama o município para fazer um termo de ajustamento de conduta, que é um acordo. Né? Um acordo que é feito entre o município e a promotoria e o Ministério Público. Quando ele não cumpre, você perguntou quando não cumpre, o que tem que acontecer? Quando não cumpre, esse TAC, ele foi descumprido, né? E automaticamente o Ministério Público deve, pelo menos é dever do Ministério Público fazer isso, de ajuizar a ação. Pois é, Simão, mas eu fico vendo o seguinte, aproveitar, né, que você é o advogado do Sindispar, o acordo, quando acontece esse TAC, termo de ajustamento de conduta, do Ministério Público com a administração pública, ele sempre dá aquele jeitinho, aumenta, espicha o tempo ali, passa um pano ali. É levado em conta o recurso ou os benefícios que o trabalhador é lesado nisso? Tem que levar, né? Tem que levar. Com certeza. Né? Tem que levar, porque não adianta fazer aquela meia conversa ali para... Tem gente que fala, por exemplo, que o servidor contratado, por exemplo, ele fica mais barato, digamos assim, para a administração, né? Tem gente que fala isso. Mas é irregular? Né? Mas além de ser irregular, infelizmente, o que acontece na maioria das prefeituras, né, da administração pública, infelizmente, o que acontece é que essas pessoas se transformam em cabos eleitorais ali do prefeito. Entendeu? Pra você ter uma ideia, esse ano nós tivemos o absurdo de ter uma categoria não vou falar qual categoria que é, mas de ter uma categoria de servidores públicos municipais contratados, né, que ficaram de fazer uma manifestação, olha só, uma manifestação na frente do sindicato, porque o sindicato estava exigindo, olha só, olha que ponto nós chegamos,
porque o sindicato estava exigindo que fizesse concurso para aquela categoria, porque aquela categoria queria ficar como contratada. É demais. Nós chegamos nesse ponto. É demais. Entendeu? Nós chegamos nesse ponto aqui. A presidente do sindicato ligou para mim, perguntando: olha, doutor Silvano, o que nós fazemos? Porque nós ficamos sabendo que nós estamos correndo um risco. Eu falei: não estamos correndo risco de nada. Deixa eles ir para a porta do sindicato, que eu vou para lá, e nós vamos levar até um carro de som, vamos levar a imprensa para lá, o que a gente puder levar para lá, e vamos mostrar para eles que eles estão errados. Eles estão se transformando em... Mostrar para a sociedade quem são e para a sociedade que eles estão transformando em cordeirinhos da administração pública. Eles estão errados. Né? É ilegal ele exercer a atividade dele como contratado, sendo que a obrigação é de ter concurso. Entendeu? Tem algumas situações em Paracatu, como, por exemplo, no caso da educação, o pessoal chama de dobra de turno. Né? É assim, tipo, alguém está trabalhando e pediu uma licença sem vencimentos, ou qualquer outro tipo de licença, ele vai ter que se ausentar determinado tempo do cargo dele. Aí é possível haver um contrato, né, da dobra de turno, ou um outro tipo de contrato, mas que tem que passar também por um processo simplificado, que não pode ser também, eu vou te colocar aqui porque eu gosto de você, porque eu gosto da sua família, que você vai votar em mim. Então não pode ser assim. Né? Tem que passar por esse processo simplificado também e tal. E essa dobra de turno, por exemplo, ela tem uma professor de apoio, ou professor de dobra de turno, existe decreto, existe lei que estabelece de que forma que essa pessoa pode ser. Então tem tudo isso. Né? Então, para tudo existe lei que estabelece. Infelizmente, essa lei é burlada sempre. Silvano, nosso tempo já está no limite aqui. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora, esse é o programa Pimenta Malagueta, que, né, todo sábado a gente leva ao ar pela Rádio Eldorado FM e também pelo canal do YouTube. Eu queria ver com você o seguinte: quais as punições para os municípios que não cumprirem a questão do piso? Existe alguma punição, senhor? Tem que existir. E a punição, ela não é... A punição é para o prefeito. Pois é, prefeito. Sabe? É para o prefeito mesmo, sabe? Porque isso é improbidade. Tem um projeto de lei que já está sendo votado nas comissões da Câmara Federal. Esse projeto é de autoria do deputado federal Rogério Correia, do PT, que é um projeto que a proposta principal desse projeto é fazer com que os prefeitos que não cumprirem com o piso, né, que sejam condenados por improbidade administrativa, condenação para o prefeito. O prefeito vai perder mandato, ele pode perder o mandato e fica inelegível também, no mínimo, além de outras coisas. Ixi, além de, por exemplo, de indenização, né, por danos morais e etc. E tal. Esse projeto, na primeira comissão, é certeza que ele vai passar, que é na comissão de educação, que é deputada, esqueci o nome dela, é uma educadora que já colocou para o Rogério Correia, que na comissão que vai passar, na primeira comissão vai passar. Ele vai depois para a Comissão de Constituição e Justiça. A previsão é de que isso aí vai passar, sabe? Que vai passar. Vai se transformar em lei. Hoje, existem algumas, eu não diria punições, né? O que pode acontecer é o próprio Ministério Público, né, de ter algumas ações e tal. E as ações que eu entrei, por exemplo, em Paracatu, eu pedi tudo isso aí. No final, eu pedi para punir o prefeito também e tal, mas os juízes não puniram. Não puniram. Eles só mandaram indenizar os professores, né, dos últimos anos. Os últimos 5 anos. É o que a gente chama de prescrição quinquenal. A partir do momento que o professor entra com a ação, conta-se, então, os últimos 5 anos, né, com juro, correção monetária, qualquer valor. Aquele mês lá só deu a diferença de R$5, não tem problema, vai contar do mesmo jeito. No outro deu 100, no outro deu... Eu tenho ações aqui que, às vezes, no mês deu R$10, no outro mês deu 200, deu R$300, tem mês que deu 500, 600 por aí afora, né? Quando somou tudo que eu falei aqui, em juros de correção monetária, deu aí em torno de... Teve caso aqui de 40 mil, mais de 40 mil reais. Silvano, me conta aqui, como é que funciona a questão da educação básica nas escolas particulares? Como é que funciona isso? Porque uma coisa é escola pública, outra é particular. Tem o cumprimento desse piso também? Como é que é isso? Tem, porque é o seguinte, existe
nós temos a LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Essa LDB, ela não é só sobre o serviço público, ela fala da educação de uma forma geral, da educação pública. E tem os artigos específicos da LDB que fala também de piso, que fala também da necessidade É o salário mínimo dele, de cumprir determinado piso também. E será que cumpre? Isso tudo depende muito também, porque aí o que acontece? Aí existem os sindicatos também, né, tanto dos servidores, digamos, né? Patronais públicos, também, como também dos patronais. Tem os sindicatos patronais, tem o sindicato também que cuida dessa situação mais específica dos trabalhadores na educação básica particular também. Né? Então, eles têm aquele momento também de discussão, de database, etc. e tal, mas existe o cumprimento, sabe? Assim, eu acho até que a escola particular, se não me engano, a escola particular, hoje ela cumpre mais do que a escola pública. Essa questão do piso, especificamente. Silvano, duas questões aqui para a gente ir encerrando. Existe alguma previsão futura para que os municípios cumpram esse piso? Qual é a ideia? Né? O que você acha que tem que ser feito? Como é que... Como eu disse aqui, o Tribunal de Contas, foi a primeira vez que o Tribunal de Contas fez um levantamento desse, né, que eu achei super interessante, e divulgou. Né? Mas o Tribunal de Contas, ele remete aos municípios, então, um relatório dessa situação. Né? E, normalmente, o Tribunal de Contas, da mesma forma que ele viu que tem alguma, por exemplo, né, que percebeu que tem alguma irregularidade em Paracatu, ele vai mandar também, porque o Tribunal de Contas ele acompanha as contas do município, né? Se ele achar que tem necessidade, ele envia alguém para o município para fazer uma espécie de auditoria. Já aconteceu aqui em Paracatu. Quando eu fui vereador, inclusive, aconteceu auditoria aqui, porque eu denunciei o prefeito naquela época, era o prefeito Arquimedes Borges, e o Tribunal de Contas mandou, o prefeito na época correu o risco até de perder o mandato. Naquela época tinha isso, né? Pediu mandato por causa disso, se não cumprisse a Constituição. Mas hoje não existe mais, não perde mandato por causa disso. Ele pode ter várias punições, mas ele não... perda de mandato não tem. Vai ter agora com essa lei, né, do Rogério Corrêa, e tomara que essa lei passe para que aconteça isso. Mas o tribunal, nesse momento, ele vai fazendo isso, ele vai divulgando isso, né? E aí é claro que no momento que ele vai divulgando, dá oportunidade para que os sindicatos, para que os servidores, as associações de sindicatos entrem na justiça, né, e que façam a punição aí, para que tenha condição, então, de receber. Tá? Agora, a punição mesmo, da forma que tinha antigamente, nesse momento não existe. Vai passar a existir a partir do momento que esse projeto de lei for aprovado. Bom, Silvano, eu acho o seguinte, eu acho que, mesmo que a gente, às vezes, seja otimista, a situação é catastrófica, né? Eu só queria dizer o seguinte, a melhor punição que existe para um prefeito que não cumpre com o piso salarial, a melhor punição que existe para esse prefeito é ele não ser reeleito. E não ser eleito a nada, a cargo nenhum. Né? Porque se a pessoa é prefeito e ela não cumpre, por exemplo, com o piso e quer ser deputado federal, estadual, como deputado federal, ele vai ser pior ainda. Então, ele vai continuar lá como deputado e ele vai querer acabar com o piso. Entendeu? Então, a melhor punição é essa. Na hora de votar, fique atento. Eu citei nomes aqui, eu não tenho medo de citar esses nomes. Na hora de votar, fique atento. Né? Nesse que foi prefeito, que não pagou o piso, né? E que quer ser deputado. Fique atento também nesses outros que são prefeitos hoje, que querem ser prefeito, querem se reeleger. Né? É esse momento que a gente tem que agir. Né? Essa é a melhor punição que eu acho que existe. O político tem medo disso. Voto, ou de perder voto. Eu vejo que os grandes prejudicados não são só os trabalhadores, são também toda a população. As crianças, né? As crianças que estão nas escolas, né? Claro. Que têm um ensino que não tem a qualidade que deve ter, e por aí afora vai. Bom, Silvano, eu queria deixar aqui para você fazer suas considerações aqui no final do programa, colocar à disposição para outros debates que precisarem, né, que forem necessários, e dizer que a nossa peleja
não é de hoje. Eu que atuo na área de meio ambiente há 50 anos, vejo muito poucos avanços, a situação só piorando a cada momento que passa. Está aí mudança climática, né? A crise climática, o que está acontecendo, prejudicando a produção de alimento, e o clima, e enchente nas cidades, e mortes, essa confusão que está aí, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar caminhar e tentar botar juízo na cabeça do povo. É o que você falou, na hora do voto, é a hora que nós temos para tentar mudar essa história, né? Um Congresso depravado igual nós temos aí, nós temos que mudar isso, mas para mudar isso nós precisamos do voto da sociedade, beleza? Com certeza. Voto consciente, né? Esse ano é ano de eleição, né? Não dá para a gente fugir disso aí, desse tema. Muito pelo contrário. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade de cidadania, né? De cidadãos de verdade, né? Defender a democracia, né? Nós temos candidatos aí que estão entrando em partidos que são contra a democracia, né? A gente está vendo aí, inclusive Paracatu. Então, vamos ficar atentos para isso aí. Vamos defender a democracia, defender a cidadania, defender a educação. Eu sou hoje um professor aposentado, né? Sou advogado do sindicato. A minha vida inteira foi defendendo a educação e defendendo os servidores públicos. Continuo hoje como advogado fazendo isso. Sou advogado do Sindispal. O Sindispal hoje é um sindicato atuante, né? Que tem uma atuação muito boa em prol aí dos servidores. Então, vamos dar força. Servidor público, filie-se no sindicato, né, Tony? Porque assim, o cara não filia. Tem gente que me procura no sindicato para me pedir orientação e não é filiado, o cara não filia. Eu falo, peraí, rapaz, vamos filiar aqui, ué, né? O sindicato só vai ter condição de pagar um bom advogado, pagar algumas pessoas, né, ter todo um departamento. Por exemplo, a prefeitura tem departamento jurídico com uns 10 advogados aqui em Paracatu. Tem não sei quantos em Belo Horizonte, tem não sei quantos em Brasília, né? O sindicato tem um advogado só. E aí a gente fica sofrendo esse tempo todo por causa disso aí. Porque o cara não filia, né? Porque os servidores não filiam. Quando você filia, você paga uma miséria lá de 1% só para o sindicato por mês, né? 1% só. E esse dinheiro que vai ajudar o sindicato a lutar por você. Então, essa é a lógica. E quero dizer também às pessoas que têm, aos professores, que tanto aqui em Paracatu como em outros municípios, desses municípios aí que não estão pagando o piso, fiquem atentos. Entrem na justiça que vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar. Se precisar de mim, eu fico à disposição de vocês, né, para orientar sobre qualquer situação e tal, mas entram na justiça que com certeza vocês vão ganhar e vão dessa forma punir esses maus administradores que nós temos em Minas Gerais e no Brasil. Ô, Silvano, só para... Não sei se você tem conhecimento disso, mas quando eu estive na Secretaria de Meio Ambiente no governo de Almir, eu fui o único secretário daquele governo, eu acredito que o único secretário da história dos governos de Paracatu que foi filiado no sindicato. Eu era sindicalizado. Você vê a questão de consciência, né? Bom, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Silvano, já que você falou sobre essa consciência da sociedade, fazer só uma análise rápida. Você vai concordar comigo. Eu estou vendo aqui, de uns dias para cá, políticos aí daqui e de outros lugares prometendo asfaltar a estrada do Mundo Novo, a estrada das Cachoeiras, enganando os próprios produtores rurais. Por quê? Porque prometeram de asfaltar a estrada do Ente Ribeiro e está no meio do caminho até hoje. E eles já estão prometendo essa de Cachoeira, essa do Mundo Novo. Os próprios produtores rurais são feitos de bobo, entendeu? Então tem que tomar juízo e procurar. Cuidado com os candidatos fake news, né? É complicado isso, a né? todo momento eles mentem, prometem e não vão cumprir mesmo, né? Mas é isso. Muito obrigado a você. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa hoje. Nós vamos estar no próximo sábado também aí, tentando levar consciência e informação para a sociedade. Agradecer aos USA do Paracatuzinho e Alexandre, né, Barros, que são diretores da Rádio Eldorado. Agradecer também o Movimento Verde Paracatu, o Copefam e o VIP Studio, o VIP Studio principalmente por ceder esse espaço para nós. E
programa Pimenta Malagueta vai continuar aí, como diz o Otacílio, levando um temperinho no seu dia a dia, beleza? Eu agradeço a você, Tonhão, ao Otacílio, por essa pimentinha que a gente está colocando aí no pessoal, viu? E fica à disposição. Obrigado, um abraço, até mais. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das flores mil. Arara vem,